Né? Bom dia, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Paulinho. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre uma alegria estar aqui, né? Eu gosto muito de estar aqui. Falo com o Paulinho já desde 2017, né? Eu nem estava aqui secretário, já vim aqui de vez em quando. Ainda estava em Levi. Aqui é muito bom. Mas comigo é a primeira vez, não é? Acho que sim, Acho que sim, eu Alexandre. também acho que sim. Acho que é a Assim, primeira pessoalmente, eu vez. acho que é a Sim, primeira vez. Né? Já nos encontramos em outros ambientes, né? sim. Mas eu acho que no rádio é a primeira vez. É. Cara, sabia que a sua secretaria é uma das mais importantes que nós temos no município? Que bom, Né? eu Porque fico as pessoas não feliz. têm essa noção, né? Porque a Verdade. Secretaria de Promoção Social, Direitos Humanos, ela passa por todas as secretarias. É. Né? Obras, porque o povo precisa de moradia, né? Precisa de saneamento básico, educação, saúde, né? Na administração pública. Né? Tudo está a promoção social. É assim que você entende ou eu estou Sim, exagerando? tem que ser assim. A política de assistência social, quando ela nasce, ela já nasce intersetorial. Então, não tem jeito. É como você disse, é o meu papel ali, muitas das vezes, enquanto órgão de garantia de direito, é inclusive apontar os meus colegas e dizer assim: olha, por exemplo, como você citou a obras de habitação, a gente tem aí um problema social que é a falta de moradia. A gente precisa de políticas para isso, mas apesar de não ser assistência social que executa, ela direciona, ela dá um diagnóstico, ela aponta para outra política executar, e como tem Sim. feito, né? Inclusive, a inscrição no programa Casa da Gente, o trâmite está muito avançado já com o Estado, e eu acredito que até o final do ano eles já licitem e comecem a construção das casas populares, né? A gente sabe que tem um período agora delicado em questão de eleição, né? Mas eu acredito que vai acontecer sim, porque a coisa já andou bem. Então, esse foi um excelente exemplo, o Alexandre Mauro, que você citou. Foi a questão da habitação. Tem também de emprego, né? A gente percebe muitas pessoas que, eu não consigo emprego, mas aí a gente vê, peraí, vamos entender, vamos fazer um currículo, ver qual é a experiência. Aí muitas vezes a pessoa não tem experiência. Aí já encaminha para um curso. Exatamente. E aí uma coisa interessante que a gente fez em 2021, 22 e 23, em parceria com a Secretaria de Indústria e Comércio, Márcio Assis, é que a gente identificou qual é a demanda da empresa. Então, as empresas que estão em Três Rios têm uma demanda de quê? E naquela época, acho que em 2022, a gente identificou uma demanda em relação a corte e costura. Então, nós fizemos cursos. Então, depois teve até um segundo momento, que foi um curso em parceria com o juizado, com a doutora Ellen, e depois teve um terceiro momento, que é o 2023, que a gente voltou com o curso de novo, mas nesse período todo, para essas pessoas que a gente atende, que estão em vulnerabilidade social, que precisam de emprego, nós fomentamos curso de corte e costura, cabeleireiro, fizemos também barbeiro. Muitos homens se formaram e hoje estão cortando cabelo aí através do nosso curso. Fizemos de confeitaria, salgaderia, em parceria com o Bramil também teve Cozinha Mil, cuidador de idosos, Libras e Braille. Então, todos esses cursos, a gente acho que formou mais de 300 alunos e que hoje tem, de alguma forma, a possibilidade de estar no mercado de trabalho, né? Maravilha. Você está com tempo, cara? Muito. Então, olha só, nós vamos falar sobre a questão do trabalho infantil aqui no nosso município. Certo. Né, do Asilo São Jorge, que está rolando aí umas fake news nas redes sociais, né? Verdade. Pessoal pedindo ajuda para o asilo. Né? Já vou deixar aqui que é fake news, tá, gente? Daqui a pouquinho, né, o Pedro vai explicar para a gente. A questão da Bolsa Família, né? Abuso sexual infantil, né? Violência contra a mulher, né? Programa de moradia popular, que você já até começou aí, né? A questão das áreas de risco que nós temos aqui no nosso município, evasão escolar, né? Vacinação e creches, né? Enfim, né? Tá vendo como é importante a Secretaria do Pedro, gente? Porque passa por tudo. Tudo precisa de assistência social, tudo precisa, né, dessa questão aí dos direitos humanos envolvidos. Então, primeiramente, quero parabenizar você e a sua secretaria, cara, por essa operação aí do trabalho infantil zero, né? Zero ocorrências nas ruas de Três Rios. Né? Uma parceria da sua secretaria com a Secretaria de Ordem Pública. Isso. Né? Realmente, era uma coisa que você... Né, tinham várias críticas logo no início, né? Porque muitas crianças nos sinais, nas ruas pedindo esmola, e eu não vejo mais. Sinceramente, eu não vejo. E então te dou os parabéns, porque parece que está dando certo, né? Como é que está sendo? Como é que é essa operação?
A gente precisou entender uma coisa que aconteceu, Alexandre e Mauro, que quando a gente, em 2021, assumiu, naquele caos todo daquela chuva, enfim, a gente não tinha um diagnóstico e a gente não tinha na secretaria uma base de dados que pudesse nos permitir já chegar implementando alguma política ou tomando uma ação mais eficaz. Uhum. Então, o que aconteceu foi que a gente precisou entender qual era o contexto, por que aquelas crianças estavam ali, identificar todas as famílias, fazer um trabalho com cada uma, e isso leva tempo. E muitas das vezes a população não entende. Então, assim, porque não é simplesmente chegar, né? Criança, sai daqui. Né? O que incomoda, às vezes, essa questão do conflito social que a gente vê aí, enfim, é que as pessoas querem tenham uma visão um pouco higienista. Então, se tem alguma coisa ali que está me incomodando, eu quero que tire, que resolva. Tira da minha vista, né? Eu não quero ver naquele momento. Mas a gente está falando de seres humanos que têm direitos, que têm deveres também. Então, a gente precisava entender. Aí, por isso que algum momento foi necessário a gente escutar as críticas calado para poder depois poder responder, porque assim foram, se eu não me engano, 23 crianças e adolescentes, né, a maioria adolescente, identificados durante todo esse período. E aí na identificação a gente vai não só entender qual é a idade, por que ele está ali, mas também a questão familiar, quem é o cuidador, se é a mãe, se é o pai, se é a avó, se tem acesso à escola, se está com frequência escolar, se tem dentro da família, qual é a renda da família, se já teve em algum momento na família alguém que fizesse uso de álcool ou droga. E aí, feito esse diagnóstico, o psicólogo assistente social pode traçar ali alguma estratégia com a própria família para a superação dessa vulnerabilidade. E, ao mesmo tempo, o Conselho Tutelar faz o cuidador entender da responsabilidade que tem de que uma criança ou um adolescente não pode vender nada em lugar nenhum. Não é que não pode vender bala no sinal, ele não pode vender bala na rua, ele não pode vender bala na escola, ele não pode vender, ele tem que estudar. Sim. Aí as pessoas até criticam, dizem assim, mas na minha época eu comecei a trabalhar muito cedo, mas tem que trabalhar para pegar gosto desde o início. É verdade. Sim, eu, inclusive, comecei a trabalhar com 15 anos, também, estagiário. Mas eu não comecei a vender bala na rua com 15 anos. Essa é a diferença. Então, a gente criou um programa de trabalho para esses adolescentes. Então, os que optaram e tinham idade já para trabalhar, a gente absorveu com estágio e começou a fazer o estágio com a gente. Porque se o problema era o dinheiro, né? Eu, sei lá, tenho 16 anos, eu quero começar a trabalhar e eu vou para a rua vender bala. Porque... Aí começaram a fazer estágio na própria secretaria. Exatamente. Ou em outras secretarias também. Ou em outra secretaria, mas através do estágio remunerado, com uma bolsa de R$750. O que vocês mais identificaram dentro dessas famílias? Olha, Alexandre, por incrível que pareça... É só grana? Não... Por incrível que pareça. Algumas famílias, inclusive, tinham renda e o adolescente queria trabalhar. Né? Um caso me chamou muita atenção, porque a mãe dizia assim, olha, ele tem de tudo. Mas aí ele dizia assim, eu sei, mas se eu for trabalhar e vender a minha bala, eu consigo tanto. E aí eu... Ou seja, quero, até um garoto ele queria trabalhar, né? Eu falei, mas tudo bem. Ele não estava sendo explorado, ele fazia porque ele queria. Né? Aí, nesse momento, eu sempre falo que na vida tudo é a balança, né? É o meio termo, assim. Você pode trabalhar, mas você não pode trabalhar em risco vendendo bala no sinal. Então, a gente encontrou um risco, né? o trabalho legal. Você pode encontrar um abusador, né? Colocar dentro do carro. Não, são muitos os riscos. Claro, muitos. Inclusive de atropelamento. De E aí, pronto, ele veio estagiar com a gente. Então, ele continua trabalhando, que é o que ele queria, e é o que a gente precisa incentivar também, que as pessoas tenham acesso ao mundo do trabalho, e se manifesta esse desejo desde cedo, que bom, mas não na rua. É trabalhar, eu quero trabalhar desde cedo, sim, mas da forma correta. Então, realmente, nós conseguimos zerar isso, então. A gente tem, acho que, quase 8 meses de zero... eu não tenho visto. Zero ocorrências, assim, acho que
Eu preciso agradecer a Secretaria de Ordem Pública, porque eles têm feito um trabalho... É importante a gente falar isso, porque as pessoas prestam muita atenção naquilo que você falou, né? Está me incomodando, eu estou vendo, né? Isso. Como não está vendo, ninguém fala mais. Né? Então é importante a gente falar sobre isso, para as pessoas saberem que algo foi feito. Sim. As crianças não simplesmente desapareceram da rua. Não, e foi muito difícil, porque como teve esse que queria trabalhar, tinham casos também de situação de exploração mesmo, né? Para o trabalho infantil tinha Encontrou casos de exploração? Tinha casos de exploração. Tinha um adulto que obrigava o adolescente a estar no sinal vendendo bala. Por isso que a gente sempre orienta para nunca comprar bala no sinal de um adolescente ou de uma criança. Nunca. Porque a gente nunca vai saber qual é aquela situação. Verdade. Então, é um caso que envolveu o Ministério Público, teve desdobramento, mas, enfim, no final, teve um final feliz, mas foi difícil. E é isso que, às vezes, a população não entende. A gente não tem uma varinha mágica, assim, resolver o problema. A gente propõe, mas aí aquele adolescente tem um pai ou uma mãe, o pai e a mãe têm que se comprometer, ele assume um compromisso, aí se ele não cumpre um compromisso, a gente tem que notificar de novo, aí vai por parecer do Conselho Tutelar, depois que o Conselho Tutelar foi, a criança ou adolescente continuou na rua, vai para o Ministério Público, aí já passou um mês, mas e a criança está lá e a população reclamando, mas é algo que a gente, infelizmente, não pode tomar uma medida enérgica, a não ser assim, numa situação muito grave, né? Voltamos ao vivo com o programa Nossa FM Notícias, hoje conversando com o secretário Pedro Henrique Brasil, secretário de Assistência Social e Direitos Humanos. Secretário, circulou aí durante o final de semana, né, um pedido de ajuda para o Asilo São Jorge. É mentira, tá, gente? O asilo não está precisando de nada, né, secretário? Tá tudo bem lá, né? Explica pra gente como é que está funcionando o asilo hoje. É exatamente isso. Vamos primeiro explicar a situação do nome. O asilo nosso chama São Vicente de Paulo, né? Desde muitos anos na cidade, todo mundo conhece. Só que acho que em 2017, 2018, se eu não me engano, ele passou por uma situação de que o grupo, os vicentinos, né? O grupo São Vicente de Paulo, passou o asilo para um outro grupo de Petrópolis que tem grupo privado, que chama São Jorge. E aí esse grupo acabou não conseguindo, né, administrar o asilo, teve uma série de denúncias de maus tratos e negligência, e o Ministério Público interviu e pediu que a prefeitura assumisse o asilo, administrasse o asilo, até que essa situação fosse resolvida. Em 2021, a gente assumiu e levei a situação para o prefeito, expliquei tudo. E a decisão do Ministério Público é: vocês fecharem o asilo, o idoso que tem família volta para sua família, o idoso que não tem família, o município assume, se responsabiliza, e é isso. O prefeito, em linhas gerais, né? É claro que a decisão é bem fundamentada, mas o prefeito decidiu não optar pelo fechamento do asilo, e após ouvir, inclusive, a gente sobre os idosos que estavam lá e o tempo que eles já estavam lá... complicada, né, cara? Foi uma decisão já está no asilo, delicadíssima. né? Como é que você vai enviar ele direto de volta para casa? Essa questão financeira do grupo São Vicente de Paulo realmente ocasionou isso tudo. Então, assim, eles já não tinham mais condições, segundo eles. Ou seja, o asilo hoje é municipal. O asilo ainda não está legalmente municipalizado na lei, mas ele já é administrado pela prefeitura. Eu sou o interventor 100%. E aí a gente já está nas tratativas, mas é o que eu falei anteriormente. Às vezes a população não entende esse tempo, né? Porque é preciso fazer um estudo sobre cada idoso, as suas referências culturais, sociais, religiosas, seu núcleo familiar, há quanto tempo ele está lá, enfim, para poder entender ali a situação. E o prefeito, após ter acesso a esse estudo, tomou essa decisão importante de municipalizar um asilo. Eu chamo a atenção, Alexandre, para essa decisão do prefeito, porque o nosso município, ele, dentro da assistência social, ele é considerado de médio porte, porque é até 100 mil habitantes, segundo o censo. Sim. Como o censo disse que a gente não tem 100 mil habitantes, eu discordo do censo. Mas como ele disse que a gente não tem... Na verdade, o último censo reduziu, né? Exatamente.
a gente continua com menos de 100 mil habitantes, ou seja, teoricamente, a nossa cidade não tem habitante suficiente para se abrir uma ILPI, que é Instituição de Longa Permanência, que a gente chama de asilo, popularmente. Então, a gente não poderia ter um asilo, no sentido de não poderia... Isso para receber verba federal, verba estadual. A gente não é elegível, assim como restaurante popular e outras, para receber essas ações cofinanciadas. Então, o município paga e custeia o asilo desde 2021 totalmente com recursos da prefeitura e para uso pessoal dos idosos com os recursos deles mesmos. Mas essa decisão do prefeito, para mim, foi uma decisão talvez a mais importante do governo dele, porque a gente está falando de uma instituição de muitos e muitos anos, que tem uma história nessa cidade e que ele, sensível a isso, preservou a história dessa instituição. Mas quando a gente fala preservar a história, a gente fala também a sensibilidade de entender que dentro dessa instituição tinham idosos vidas, que já tinham ali um convívio, que já tinham se acostumado, né, um com os outros, enfim, e que muitos não poderiam nem retornar para casa. Mas oficialmente não é municipalizado ainda, né? Ele é uma intervenção judicial. Então, mas já está em processo de municipalização. Até comprou um terreno lá no Pilões, né? Isso. Como é que está essa situação? A gente comprou o terreno no Pilões, o prefeito, foi uma escolha do próprio prefeito João, o terreno. Ele é uma chácara, né? É uma chácara, é um sítio assim... Parece que ele foi até pensado para ser um dia um lar, uma ILPI, porque ele tem espaço da casa para o dormitório, com tudo mais, ele tem um espaço para fisioterapia, ele tem espaço de convivência para os idosos, ele tem espaço para estacionamento, é uma área verde grande, tem uma capela, tem um lago, é um lugar assim que realmente vai trazer para o idoso que estiver frequentando o asilo, aliás, o centro de asilo, vai estar realmente tendo uma qualidade de vida muito grande. Né? Porque onde o asilo funciona hoje, ali na CTB, os idosos ficam praticamente presos dentro do asilo. Exatamente. Não tem uma área verde. Exatamente. Né? A gente entende e respeita o trabalho da instituição. Já tem alguma previsão para... A gente pretende inaugurar o asilo em agosto. É a nossa ideia. Agosto desse ano. Agosto desse ano, porque já teve a licitação da empresa que está adequando o sítio, né? A gente está... Algumas coisas nós já fizemos e, enfim, nós estamos com toda a parte de material de consumo comprados, então nós não vamos levar nada do asilo antigo, é tudo novo. Então, cama, mesa e banho, já está tudo ok, copa, cozinha, mobiliário, tudo isso já está comprado, guardado. Desculpa. E o que a gente precisa agora, nesse momento, é justamente fazer essa transição da intervenção judicial para a municipalização, que vai acontecer nesse período também. Maravilha. Né? Então, tivemos também um auxílio muito bom para as instituições da cidade, né? Conta para gente como é que foi, quantas instituições foram agraciadas. Eu só, rapidinho, Alexandre, só estou vendo aqui o pessoal me lembrar, só para esclarecer isso, que como o asilo está sob a nossa intervenção, nós custeamos tudo. Então, eu vou até falar olhando para a câmera agora. Por favor. Se vocês que estão nos assistindo receberem qualquer pedido de ajuda para o asilo, tenham certeza que é fake. A prefeitura nunca vai pedir ajuda e doação para o asilo. Então, tanto esse que rodou, quanto os próximos que podem acontecer de fake news, se vocês virem em algum lugar pedido para o asilo São Vicente de Paulo, não ajudem, porque é fake. A prefeitura não precisa de ajuda. Qual ajuda que as pessoas podem dar ao asilo nesse momento? Uma visita a um idoso, passar uma tarde com um idoso, cantar uma música, fazer uma oração. Essa é a melhor ajuda, o carinho. Se você sabe dançar, vai lá, dança com os idosos. Se você sabe contar piada, vai lá contar uma piada para os idosos. Essa é a melhor ajuda que alguém pode fazer. Tem algumas pessoas, Alexandre, que fazem promessas e aí doam para o asilo. Esse tipo de doação a gente até chega a receber, mas isso é uma coisa muito esporádica. Né? A pessoa prometeu que se fosse curada, ia doar umas 2, 3, 10 cestas básicas para o asilo.
E aí é uma situação... Tinha os doadores também mensais, né? As pessoas Isso. contribuíam todo mês com asilo. Isso acabou, Isso Pedro? acabou. A gente não recebe pode aceitar? Eu entendo que não. Uhum. Desde que a gente está fazendo a intervenção e a responsabilidade é do município, então a gente não vai poder aceitar doação. A responsabilidade é nossa. Entendi. E a gente tem que custear o asilo com o nosso recurso. Então, é o que eu estou falando, num caso muito específico, particular, como pagamento de uma promessa, uma coisa assim, ou pena, às vezes o juiz deixa lá, a pena vai pagar uma cesta básica para o asilo. A gente recebe, mas não assim, tá precisando de fralda. Oficializado, né? Oficializado. Agora, doações... Não posso chegar lá com um montão de saco de arroz. Não, até porque tem outras instituições no município que a gente pode ajudar. Claro. Então, assim, não sabe para quem aí que doar. nós vamos entrar agora, né? Que as instituições, né, receberam um auxílio aí muito bacana, né? 100 mil reais, né, Pedro? Esses 100 mil reais é do Fundo da Criança e do Adolescente. Quando a gente assumiu, a gente tinha... Verba federal. Não, o Fundo Municipal. Isso, o Fundo Municipal, ele é um recurso de doação de empresas e pessoas físicas, do imposto de renda. Então, a gente tinha lá doações, acho que da Light, da MRS, de várias pessoas físicas que doaram do seu imposto de renda. E aí, em 2021, da gente assumiu, já tinha 80 mil reais aprovados para repassar para a obra social lá no Santa Terezinha. Só que foi aprovado em 2019. Então, Novas Irmãs, né? E não foi repassado. Carlucci, né? Isso. E o primeiro passo nosso foi repassar esse dinheiro. E em 2021, e deu muito trabalho. Porque foi um primeiro repasse que o fundo fez. Então, era o primeiro processo, era tudo muito novo, na lei do Miroski. Poucas pessoas fizeram no estado do Rio, e a gente teve que se inventar, se reinventar, aprender e fazer. Pois bem, fizemos o primeiro repasse. A partir daí, as instituições entenderam que dava certo, e quando o Fundo da Criança abriu o edital, todo mundo começou a se cadastrar. Claro, né? Todo mundo queria ali ser ajudado. E eu fiquei muito feliz, porque a gente conseguiu todo o ano, 2021, 22, 23 e agora 24, a gente repassou para as instituições, e eu acredito que com esse último repasse, a gente tenha zerado a conta do Fundo da Criança. Então, acho que é importante até dizer isso para você que doou para o Fundo da Criança, agradecer a Light e a empresa MRS também, que sempre doaram, dizer que o recurso que vocês doaram foi integralmente repassado, investido para as crianças e adolescentes do município de Três Rios. Ou seja, continuem doando. Isso, é isso. Continuem doando, porque o dinheiro vai chegar nas instituições, né, Pedro? E esse ano foi muito legal, porque a gente conseguiu cadastrar 5 instituições. Eram geralmente 2 ou 3 que a gente conseguia. Esse ano a gente fez um trabalho de regularização, de orientação dos documentos, e todas as instituições que se cadastraram conseguiram ser contempladas. Quais são as instituições? Vamos lá. A PAI, 100 mil para cada uma. A PAI ganhou 100 mil. A Luz do Amanhecer ganhou 100 mil reais. A Obra Social da Madre Carlucci também ganhou 100 mil no Santa Terezinha. A Creche Amigos do Caminho ganhou 100 mil reais. E o CIE ganhou 100 mil reais. Inclusive, o CIE está no município há 20 anos e é a primeira vez que consegue receber. Através do CIE, o projeto que a gente aprovou do CIE foi eles vão fazer cursos de informática. Explica totalmente. O CIE é o Centro Integrado Empresa-Escola. É a porta de entrada para o estágio. Então, o adolescente está ali, quer fazer um estágio em alguma empresa, o CIE é o caminho mais rápido e fácil. Aquela garotada que a gente vê com aquela camisa verde, Isso. né? A gente vê vários adolescentes com eles têm uniforme, né? Tem. E aí eles vão oferecer esse curso na agência deles, de informática, com tudo pago, uniforme, tudo, e professor, e o curso é voltado para os nossos adolescentes, para os que a gente atende majoritariamente no CREAS, que estão em conflito com a lei, foi apreendido portando álcool e droga, ou qualquer outro tipo de conflito, né? Então, a gente vai estar trazendo aí um curso profissionalizante para esses adolescentes, para tentar aí superar essa situação de vulnerabilidade deles. E como é que é a situação de vulnerabilidade no município, Pedro? Explica a realidade de Três Rios. Sim. É que a gente conhece muita realidade de outros municípios, principalmente das capitais, né? Sim. Mas local, muita gente não tem ideia do que acontece.
O nosso município ele tem uma particularidade. Três Rios, por incrível que pareça, é uma cidade de médio porte, com alguns problemas de cidades grandes. Então, muitas coisas que a gente vê acontecendo em grandes cidades, a gente já vê acontecendo aqui. Mas você pode entrar na questão do abuso sexual infantil, né, do trabalho forçado também, que tem adolescentes que são obrigados a trabalhar. Isso. Vamos lá. E o que mais preocupa a gente é a questão mesmo do abuso e exploração sexual. Qual é a realidade da nossa cidade? A realidade nossa em Três Rios é que acontece dentro da própria família. Isso é preocupante. Lugar, né? Mas o que chama atenção é que a gente tem casos consideráveis em áreas rurais. Desculpa. Então, por exemplo, a gente tem um projeto que chama CREAS Educa. Então, o CREAS vai nas escolas fazendo palestras sobre diversos temas. E aí... Você queria te cortar? Descobrir um abusador num trabalho desse numa escola. Isso. Né? A criança fez uma redação, Paulinho, através de uma palestra falando sobre questão de abuso infantil, abuso sexual. Ela fez uma redação e a professora descobriu que ela estava sendo abusada. Exatamente. Esse era um dos exemplos que eu ia dar. Outro aconteceu em Bem Posta. Aconteceu esse exemplo aqui em Três Rios também? De uma criança relatar isso numa carta? Eu já me recordo de 4 casos assim, aqui em Três Rios. É mesmo? O último foi em Bem Posta, foi uma palestra sobre... O CREAS foi falar sobre violência e vários tipos de violência e exploração sexual. E aí, ao final da palestra, a adolescente procurou a professora e a diretora e relatou ter sido violentada, enfim, resultou na prisão do familiar. E foi uma situação bastante delicada, né? Então, assim... Você acha que o número é alto aqui na nossa cidade? Para mim, o número sempre se for né? vai ser alto. Mas em comparação com outros municípios, como é que a gente está? Né? Do mesmo porte que o nosso, não. Ou existe uma subnotificação, mas acredito que não. O que me chama a atenção é que são casos que, antes dos adolescentes terem conhecimento do que realmente é o abuso e a exploração, eles não existiam. Então, quando a gente passa a informação, leva a informação para a comunidade escolar, para os próprios adolescentes, eles falam assim, caraca, e o que eu sofro em casa, então, é abuso. Claro. O que eu estou sofrendo é exploração. Então, o que eu sinto falta no município e o que eu acho que a gente tem que fazer mais e massivamente são essas campanhas educativas, de orientação, essa conversa, um caso que chamou atenção também lá no Rio de Janeiro, né? Uma mulher que estava torturando a filha de 11 anos, uma filha autista, né? Que colocava saco na cara da criança, fazia a criança comer feijão cru, né? Esse tipo de coisa. Tem um caso no centro da cidade, que nem é de criança, mas choca a gente, chama atenção. Eu recebi uma denúncia de um companheiro, foi até o Milton, do pessoal, recebi uma denúncia. O Milton falou, Pedro, uma situação assim... Eu conheço a história. Era de cárcere privado. E no centro da cidade. Na hora eu falei, gente, cárcere privado no centro da cidade, de adulto ainda, né, chama atenção. Bem, fiz contato com o conselho e fomos fazer o atendimento. É um caso surreal. Não era realmente um caso de cárcere privado, mas era um caso de uma pessoa que é acumuladora e... A casa tinha tudo que você imaginar. A família era uma família extensa, né? Não era, ela tinha algumas pessoas que cuidavam delas ali, mas não era de primeiro ou segundo grau. E foi uma situação muito delicada, porque tinha do lado da cama fezes, né? Então, fazia a sua necessidades ali em qualquer lugar, né? Na cama e colocava ali dentro. E aí a gente teve que atuar, enfim. E como é que ficou essa situação? Ela está internada? Essa pessoa? Não, a pessoa foi... Ela faleceu, né? Não, essa não. Essa foi imediatamente internada. Foi internada. Passou toda a questão no hospital. Achou a família, né? Exatamente, saudável. Enquanto isso, a família reformou a casa, né? Nesse período, limpou, trocou, adaptou a casa para ter barra, porta com acessibilidade, banheiro, enfim, pela condição de saúde da pessoa. E
a pessoa retornou para casa, a gente faz o acompanhamento periódico desde então. Então, ela está sendo medicada, porque ela tem problemas também psicológicos, isso, né? Recebia visitas semanais, depois quinzenais, e agora são visitas mensais. Então, veio à tona novamente essa questão de abuso sexual, né? A questão do aborto. Sim. Né? Como é essa situação aqui na nossa cidade? Do aborto legal, né? Quantas dessas meninas chegam a ficar grávidas depois que sofreu o aborto, o abuso sexual? Temos casos desse em Três Rios? Temos. A gente tem casos que são muito tristes. Porque a gente acha que só acontece longe da gente, Paulo. Sabe como a secretaria do Pedro é importante? Porque cuida de coisas muito sensíveis, né, cara? E que não podem ser divulgadas. Não pode ser divulgado. A gente tem casos, por exemplo... Como fizeram uma vez, né? Fizeram uma vez uma menina que estava tentando fazer o aborto legal, porque foi abusada pelo tio, né? Divulgaram o endereço da família, né? Tentaram invadir o hospital, resgatar essa criança, uma turma de fundamentalista, né? Quer dizer, expôs a criança. Hoje a criança e a família vive sob proteção em outra cidade. Olha que loucura, né, cara? Mas é muito delicado, assim. A gente tem casos, e isso não adianta. Vai fazer 15 anos na assistência agora. Isso me choca sempre. A gente tem casos de crianças que são... Você está passando na rua, que toma aqui meu filho. Tem casos assim. A gente tem casos... De oferecer o próprio filho para o abuso. Não, além do abuso, e de entregar também. Assim, tem aqui meu filho, eu não quero. A gente precisa dizer isso, que não é crime. Não é crime entregar o filho para os órgãos de direito. Pelo contrário, isso tem a previsão legal. Então, às vezes, a mãe teve a criança... Qualquer pessoa, né? Tem qualquer situação, sem julgamentos aqui. Não me cabe julgar. Não é esse o meu papel. Me cabe acolher. Então, seja qualquer situação psicológica, psiquiátrica, de abuso, de renda, não tem condições de criar meu filho, procura o Conselho Tutelar, procura o CREAS, procura um órgão da prefeitura, a criança vai ser acolhida no nosso abrigo. Claro. Não precisa de abandonar uma criança, não precisa de jogar a criança na lata do lixo, não precisa... A gente está aqui para isso, e existe previsão legal. É isso que choca as pessoas, saber que você pode entregar o seu filho para o sistema de garantia de direito. Choca, as pessoas ficam chocadas em saber disso, que pode entregar a criança. Né? Mas é verdade, é assim que funciona. Ô, Pedro, a questão da moradia, cara. Você começou a falar sobre isso, tem notícia boa aí pra gente? Tem. Sobre moradia popular? O Ricardo Monteiro, a gente estava conversando, inclusive, essa semana, sobre o avanço que teve o programa Casa da Gente. Então, todos os trâmites já foram superados, aquela burocracia toda, e agora está em fase mesmo de marcar a licitação para poder saber qual vai ser a empresa, que já tem a área, já foi destinado no Barros Franco. Lá onde já tem aquele condomínio, né? Isso. Então, o Ricardo Monteiro, o secretário de Obras, o prefeito, fez um trabalho muito bacana e o trâmite está muito avançado. Eu realmente acredito que essa licitação ocorra esse ano e que já comece, se Deus quiser, a construção. É uma iniciativa municipal? Não, o programa Casa da Gente é do governo do Estado. Governo do Estado, tá. Isso. Maravilha. Questão de vacinação, evasão escolar, creche. Como é que nós estamos? Aí, eu confesso Precisa entrar em detalhes, né? Mas... o Felipe Guido, secretário de Saúde, tem feito um trabalho muito importante em relação à vacinação, dia D, parcerias... e a gente sabe que a gente precisa sempre lembrar, Alexandre, acho que o mais importante de tudo é que a vacina salva a vida. Justamente. A rede de saúde está aí pronta para atender, os postos de saúde... Nenhuma vacina atingiu 95% ainda, né? Então, eu acho que o mais importante... Regredimos nessa questão, né? O mais Fazer um exemplo, né, cara? O mais importante da gente falar aqui nesse momento é justamente isso, que vacina salva a vida. E o que vem por aí, Pedro? Fala pra gente as novidades. Eu tinha separado aqui... Pra gente poder encerrar, eu sei que já tá na correria. Não. Hoje eu vim sabendo que eu poderia ficar até mais tarde, mas eu separei aqui alguns dados importantes, que às vezes é tanta coisa que a gente esquece. Você vai ter que voltar de novo aqui. Vai ter que voltar. E aí eu quero chamar a atenção o seguinte. Nós vamos encerrar 2024... com todos os CRAs, todos os equipamentos de assistência social totalmente reformados, mobiliados, modernizados. Já entregamos o Bem Posta, já entregamos o Triângulo,
entregamos o centro, vamos entregar quarta-feira agora o CRAS Habitat e vamos entregar dia 29 o CRAS da Vila. Todos eles totalmente reformados, climatizados. Quando a gente entrou, Alexandre Mauro, a gente tinha cadeira amarrada com arame. Então, assim, eu acho que a estruturação... para a população. A secretaria é totalmente estruturada. Compramos 8 veículos novos e com custo zero para a prefeitura. Porque todos foram frutos de emenda. O que é o CRAS, para as pessoas que não conhecem? O CRAS é a porta de entrada da assistência social, né? O CRAS, ele é a casa das famílias. Então, eu faço uma comparação para as pessoas entenderem assim. O CRAS, ele tá como se fosse o PSF. É a atenção básica. A proteção básica chama CRAS. E o CREAS está como se fosse a UPA. É porque é mais grave. Então, o CRAS ele tem diversas funções. Dentre elas, a superação da vulnerabilidade, o fortalecimento do vínculo das famílias. E lá acontecem muitas coisas que as pessoas nem imaginam. Então, Paulo, se você for no CRAS, você pode não só solicitar sua cesta básica, porque é o que as pessoas mais acham que o CRAS faz, mas também tem grupos, serviços de convivência, né? A gente tem grupo de idosos, grupo de mulheres, tem passeio, tem dança, tem baile. Então, exatamente, todos os CRAS têm atuado assim, inclusive no CRAS do Triângulo. No CRAS do Triângulo, a gente teve recentemente um baile dos anos 80 para os idosos. Foi muito interessante esse baile. Mas teve a valorização do Conselho Tutelar, que hoje tem o melhor salário da região Centro-Sul, uma sede própria, um carro 0 quilômetro, os passeios, né, da melhor idade, a gente já levou os idosos, inclusive, para a praia de Copacabana, né, porque é eles que escolhem. Eles, onde vocês querem ir? A gente quer ir para a praia. Levou para a praia. Tem agora... Próximo, gente, pede para ir para a estação espacial. E aí tem o baile de debutantes, que as meninas que não têm condição de fazer um baile, estão completando 15 anos, elas fazem o cadastro e a prefeitura promove todo o baile. Pô, que bacana. Dá o vestido, maquiagem, Olha a só. festa. E aí, fazer o convite, Paulinho, a gente teve o primeiro ano passado, a segunda edição é agora, domingo. Não é um evento aberto à população, mas eu estou fazendo convite aqui à rádio. Só para os familiares. Caso vocês quiserem ir, participar, cobrir o evento, é domingo agora, às 18 horas. Daqui a pouco eu passo as informações para vocês. Maravilha. E aí tem o CEAM, que eu não posso negar e dizer, né? O único do estado que funciona 24 horas e concede a medida protetiva aluguel social. A Casa do Autista. CEAM para as mulheres que sofrem de violência doméstica, né? O programa Cegonha Social, que é aquele kit do enxoval que a gente doa. O Social Presente. E o que eu estou aqui para dizer é o seguinte: nós pagamos de aluguel social esse período mais de R$1 milhão. Mais 1,1 milhão de reais de aluguel social, que era R$300. Para mulheres que são vítimas de violência doméstica precisam... Para mulheres, também para pessoas que tiveram que sair das suas casas por questões de chuva, interdição de defesa civil e risco. Que não tem condições de pagar um aluguel. Exatamente. Nós distribuímos mais de 27 mil cestas básicas nesse período. Mais de 450 kits enxovais. E aí a gente tem um paralelo aqui, tem uma revista, eu vou trazer para vocês, de 2013 a 2016, foram feitos 21.389 atendimentos. De 2017 a 2020, foram 33.300 atendimentos. E de 2021 até maio de 2024, foram 94.895 atendimentos. Isso tudo se deu, Alexandre. São números expressivos, hein? Muito expressivos, mas... Só que a prefeitura está trabalhando, vocês estão trabalhando muito, né? É a ampliação dos serviços. É importante as pessoas conhecerem o que está acontecendo. Como a gente não tinha o CEAM, tem. Como não tinha Casa do Autista, tem. O abrigo para pessoas em situação de rua. Agora o CRAS Habitat. Isso tudo traz para a gente a certeza de que as pessoas precisavam de ser atendidas. E hoje a gente consegue atender. Então, o que vem por aí? Vem por aí o asilo. A gente vai inaugurar ainda esse ano o asilo, em agosto. Fazer questão que vocês estejam lá com a gente. Vem por aí também a sede nova do abrigo para criança e adolescente.
E aí tem um aqui que eu não sei se eu posso falar, que é surpresa. Pode falar. Aí eu vou estar dando. Eu garanto, pode falar. Vou estar dando um spoiler aqui. Então, acho que depois vão puxar a minha orelha. Então. Vamos deixar para a próxima. Mas esse é importante. Mas vamos. Vamos marcar uma outra oportunidade. É bom que fica, né, o suspense. Vai convidar a população. Vamos só convidar a população dia quarta-feira agora. Inauguração, quarta-feira às 18 horas, inauguração do CRAS no Habitat. Importantíssimo. Muito importante essa inauguração. E dia 29 de junho, inauguração da Praça Céu, que inclui o CRAS da Vila. E a Praça da Vila, né? São Valma Cedo. Biblioteca, Laboratório de Informática e o anfiteatro. Então, 29 de junho vai ser um grande arraiar lá na Praça da Vila. Eu estava com saudade de festa. Exatamente. Na praça. A praça vai voltar com toda pompa e circunstância que ela merece, que ela tem que ter, que é aquela praça histórica. É isso aí. Pedro, muito obrigado, cara. Temos muitos assuntos, vamos marcar para uma próxima, tá? Sim. Muito obrigado pela sua participação, bom trabalho, sucesso, parabéns, cara. Obrigado. Vamos a um rápido apoio, daqui a pouquinho a gente volta, fique aí.